pandemia, eu disse, Jesus, a gente está só te ouvindo. Não só nas lives, não. Jesus disse assim, entra no quarto, feche a porta e conversa com ele. Ali ele te ouve. Ali você pode se derramar. Não é verdade? Então, só Jesus, mas eu estou com saudade do templo. Que a igreja é a gente. Igreja, quando eu botei o pé no templo pela primeira vez, aleluia, eu chorei. Igual Jesus, obrigada. Eu sei que na minha casa o Senhor está. No meu quarto o Senhor está. Mas aqui é mais gostoso. Aleluia. Aqui é mais gostoso, igreja. Amém? Aleluia. Vamos abrir, abra aí sua Bíblia. No livro de Marcos. Aleluia. E eu disse, Jesus, a missionária me fez um convite, Pai. A gente somos guerreiros do Senhor. Não podemos dar um não, igreja. Olha, a oportunidade que você tiver para Jesus, não dá um não. Não é, missionária Maria da Hora? Agora não, igreja. Vem para aqui, aleluia, dizer, Jesus, tu me salvou, Jesus, tu me... lá daquele mundo, Jesus, cheio de pecado, aleluia, o Senhor não olhou as minhas transgressões, o Senhor veio para mim mesmo, pecadora, aleluia, e não importa o que o mundo pensa de você, você ora por elas também, porque, como eu falei aqui, né, missionária, a gente usou uma carta, então eu digo assim, a missionária, hoje é uma missionária, a missionária Simone, então eu vou me espelhar, ela é a carta, eu estou vendo que ela tem libertação, ela hoje é uma mulher de Deus, ela hoje toma conta de uma igreja com seu esposo, gente, temos que se espelhar, pastor Zilclés, a missionária Margarida, aleluia, o presbítero Severino, então se espelhe, gente, a gente tem que se espelhar, Maria da Hora, como eu já falei aqui, amém? Então, a gente somos espelho, então não desista, não deixe que nada tire o melhor, porque Jesus escreveu o meu e teu nome no livro da vida. Aí ele diz assim, filhos, cuidado para tu não perder a tua coroa, que gente, é lindo, né? É como já foi falado aqui, tudo isso vai ficar, igreja, né? Bem materiais, tudo. Por isso que eu digo, se você tem, isso frua. Oxe, se eu tenho, vai comer do melhor, porque foi Jesus que deu. Mas também se você só tem aquele, eu tenho só um salário, missionário, glória a Deus, meu amor. Eu tenho só 300 do Bolsa Família, menina. Mas com Jesus ele multiplica, aleluia. Tu vai até pegar esses 300 e Jesus chega lá no caixa, quando tu passa o cartão e Jesus tem mais. Então Jesus é Deus de surpresa. Eita glória, eu creio. Enquanto tu tá aqui dando o teu melhor, mas missionário, tu não sabe nem como é que eu estou aqui. E nem quero saber, queridos, porque Jesus sabe. Mas você está no lugar certo. Eita glória, aleluia. Vamos ler Marcos 14. Aí Jesus fala, eu falei, Jesus, me dá uma palavra, Pai. Aí eu disse, meu Deus, eu comecei a pedir Jesus. Eu vim até sonhar, missionária. Eu sonhei. E o pastorzinho disse, missionária está aqui com um monte de Bíblia lendo. Meu Deus, não. Porque Jesus, a gente muitas das vezes, igreja, a gente lê, pega uma palavra, a gente chega aqui, Jesus muda. Não é? Mas a gente tem que estar o quê? Você tem que ler mesmo, você tem que ler mesmo, porque você tem que estar aqui, ó. É reserva, você tem que ter igual as prudentes, né? As prudentes, as nessas estavam lá, Jesus, né? As prudentes estavam ali firmes. Então a gente tem que ser igual ela, tem que estar aqui com reserva, amém? Vamos ler Marcos 14. Quem encontrou, diz eu já achei, amém. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, né, com os irmãos e as irmãs, amém? E diz assim a palavra do Senhor. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prender Jesus, com tolo e o matariam. O 2 diz assim, mas eles diziam, não, na festa não, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E entrando ele em Betânia, assentaram à mesa, em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, aleluia, com um gueto de nardo puro. Olha para teu irmão e diz assim, puro. Eita glória, aleluia, glória a Deus. E se fez
nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de Jesus. O 4 diz assim: e alguns houve que em si mesmo se indignavam e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixa, para que o molestais? Ela fez de boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. E o 8 diz assim: esta fez o que podia, ela antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. E o 9, para terminar, Jesus diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado por esta palavra, Jesus. Aleluia, porque, meu Deus, o teu Espírito Santo é quem está no comando, Jesus. E aqui nós estamos para te obedecer. A gente está aqui para obedecer o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Aleluia, então eu sou grata a ti, Jesus, obrigada por até aqui o Senhor ter me ajudado, nos ajudado. Eu já sou rica e grata ao Senhor por esta oportunidade. Então eu já quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja se sente e já vai te glorificando ao Senhor. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é Deus de surpresa. Já foi falado aqui, né? Aleluia, glória a Deus. E eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e dissesse bem assim: eu sei que o tempo é difícil. Eu sei que o tempo é difícil, mas você é forte. mas você é forte. Aleluia, mais uma vez. Eu sei que o tempo é difícil, O tempo é difícil, mas você é mas você forte. é forte. Eita, aleluia. Sabe por que você é forte, igreja? Porque você está aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você está, aleluia, no lugar santo. Você está aqui aos pés. Eu creio que você trouxe o melhor para Jesus nesta tarde. Oh, glória a Deus. E essa palavra, igreja, aleluia, essa palavra diz que era o período da Páscoa. Jesus passava por um momento difícil, sim ou não? Porque depois daqui, o nosso Jesus ia ser morto. Aleluia, glória a Deus. E os religiosos de Israel tramavam ali a fragar Jesus em algum erro para que o mataram. Mas Jesus estava em Betânia, ele foi convidado para uma ceia, aleluia, por um homem chamado Simão. Como a gente lemos, né, a palavra do Senhor. Ao jantar, que uma mulher entrou trazendo um vaso de alabastro, aleluia. Ela entrou silenciosamente, igreja. Ela não tinha sido convidada. Eita, Jesus. Para você vir para a casa do Senhor, você não precisa ser convidada. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você para vir para a casa do Senhor não precisa você ser convidado, igreja, porque você sabe que aqui você pode buscar o Deus que pode te ajudar, o Deus que te salvou, o Deus que pode fazer um milagre que para você é impossível, mas para Ele não é. Amém? Então essa mulher, a palavra do Senhor diz que ela entrou sem ser convidada. Aleluia, glória a Deus. E para hoje a gente pode dizer que ela entrou ali de penetra, sim ou não? Ela não foi convidada, não é isso? Ela entrou de penetra. Aleluia. O que aquela mulher foi fazer lá? Eu imagino foi o que as duas e você viemos fazer aqui. Trazer o nosso melhor para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória. Jesus, ela foi, eu creio que ela foi ali levar o melhor para Jesus. E essa mulher, aleluia, ela entrou ali, como eu já falei, ela não foi convidada. Ela não teve ali uma oportunidade de alguém convidar ela. A missionária Simone convidou, né, missionária? Botou aí nas redes sociais, convidou, né? Que hoje tem um ciclo de oração. E você está aqui pelas redes sociais, aquela mulher não, né? Ela creio que ela ouviu falar de Jesus.
ela entrou sem, como eu já falei, sem ser convidada. Aleluia, glória a Deus. E ela ali, aleluia, uma demonstração de amor, a palavra do Senhor diz que ela quebrou o vaso e derramou aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, grande. Imediatamente a palavra do Senhor diz que aquele cheiro se espalhou pela casa e todos reconheceram que aquele óleo era nardo puro. Aleluia. O meu Deus e o teu Deus merece toda adoração. Aleluia. O meu Deus merece todo louvor. Ele merece, aleluia, que você venha aqui adorar Ele em espírito e em verdade. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. E aquela mulher ali, igreja, como a palavra de Deus falou, ela não se importou, aleluia, com aquela importância. Aquele óleo era puro, era caro, igreja. A palavra do Senhor diz que, aleluia, é hoje como se você recebe hoje um salário mínimo. E aquela mulher juntou o ano todinho. Ela juntou o ano todinho para comprar esse óleo puro para dar a Jesus, para ungir Ele. Aleluia. Muitas das vezes eu e você hoje não quer nem dar o melhor para Jesus. Muitas das vezes hoje eu e você fica com o que é de Jesus. Não é verdade? Ah, não vou dar não, porque é para o pastor. Ah, eu não vou dar não, porque aquela igreja já tem de tudo. Aleluia, igreja. Aleluia, a palavra do Senhor diz que você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, porque meu Deus está ganhando tudo. Aleluia, seja fiel no pouquinho que Ele é fiel no muito. Então essa mulher, ela não se importou. E esta mulher, igreja, a palavra do Senhor diz que ela era uma pecadora, como eu e você foi. Aleluia. Como eu e você foi. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz que, aleluia, glória a Deus, que Simão e Judas ficaram questionando. Eles ficaram questionando. Aleluia. Um óleo de tanto valor, porque ela não vendeu para dar aos pobres, né? Quem era Judas, né? Um traidor, que depois já ia trair Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher não se importou. E Jesus, como a gente leu, ele mandou aquela pessoa, aquele pessoal se calar, porque ele estava dizendo que aquela mulher, ela trouxe para Jesus o seu melhor. E que nesta tarde eu e você fique com essa reflexão. Aleluia, glória a Deus. Traga para Jesus o teu melhor, igreja. É o melhor. Aleluia, como eu já falei aqui, porque você dando o melhor, Ele também vai te dar o melhor. Aleluia. O que você planta, você vai colher. Aleluia, glória a Jesus. Que você, nesta tarde, venha, aleluia, ficar com essa reflexão. Aquela mulher, ela não tinha. Como foi que ela conseguiu? Eu não sei. A palavra do Senhor diz que a gente não sabe. Eu não falo aqui como é que ela conseguiu comprar aquele perfume. Mas eu creio que foi com muito esforço. Como você está aqui, foi com muito trabalho. Muitas das vezes eu e você quer querer algo do Senhor, mas quer estar prostrado em casa, igreja. Não, vem para a casa do Senhor, vem trabalhar, vem louvar, vem ser grata ao Senhor. Aleluia. Eu creio que para comprar este perfume, aleluia, ela pagou alto preço, ela trabalhou, ela lutou, mas ela fez tudo isso para dar o melhor para Jesus, que salvou a mim e a você. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Eita Jesus. Aleluia. Esse texto aqui, igreja, o Senhor fala que ele veio aqui, Ele quer os verdadeiros adoradores, como essa mulher fez a parte dela. Jesus disse que eu vim buscar os verdadeiros. Eu estou à procura dos verdadeiros. Porque Ele está dizendo que veio estar à procura dos verdadeiros, porque tem também os falsos. Não é isso? Se Ele veio buscar os verdadeiros, tem também os falsos adoradores. Então, se você está aqui, você diz assim: eu creio que eu sou Jesus, os verdadeiros adoradores. Eu estou aqui para te dar o meu melhor. Jesus, meu Deus, é isso aqui que eu trouxe para ti hoje. Sim, Ele está vendo, Ele conhece, porque o meu Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Oh, aleluia, glória a Deus. Igreja, é preciso eu e você meditar nesta palavra. Refletirmos como está o nosso relacionamento
relacionamento com o Senhor Jesus. Eu e você tem que fazer, como a gente diz, a gente tem que fazer uma reflexão. Jesus, como é que está o meu relacionamento contigo? Jesus, como é que está a minha casa contigo? Jesus, porque eu sou a carta. Jesus, eu quero libertação para meu filho. Então, Jesus, eu tenho que ser referência tua, Jesus, como eu já falei aqui. Aleluia, oh glória. Que eu e você venha meditar, aleluia, nesta tarde, porque o meu Deus, Ele não quer nada a mais de você do que a tua adoração verdadeira. Ele quer a sua verdadeira adoração, igreja. Ele quer que você seja verdadeiro. Aleluia, oh glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que essa mulher foi ao encontro de Jesus para adorar, porque o seu coração estava cheio de gratidão. O coração daquela mulher estava cheio de gratidão. Ela sabia que a fragrância do perfume podia até acabar, mas o incenso da sua adoração não iria desaparecer. Aleluia! Aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. Ela quebrou. Jesus, eu quebrei, mas o perfume pode até acabar, mas a incenso não, porque foi, ela derramou na pessoa certa. Ela derramou na cabeça de Jesus, ela ungiu Jesus. E você está aqui nesta tarde também, aleluia, com a mesma proposta daquela mulher. Você foi convidado, você está aqui para glorificar, você está aqui para adorar, para agradecer ao Senhor, dizer Jesus, aleluia, Deus, obrigado, porque o Senhor me tirou, aleluia, do lamaçal do pecado, Jesus. Tu me fez uma nova criatura. Isso não paga, Jesus, isso não paga, isso aqui não é nada para o que o Senhor fez na minha vida. Então, igreja, seja grato. Aleluia, Jesus, que cada dia o Senhor venha, Jesus, que eu venha diminuir, Jesus, cada dia que o Senhor venha crescer na minha vida, porque eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor fez na minha família, o Senhor ainda vai fazer mais. Sabe por quê? Porque a promessa que Ele te prometeu, igreja, Ele cumpre. Aleluia. Mas não, mulher, tu ainda está aí, mas teu filho ainda está bebendo. Estou nem aí, eu estou orando porque eu sei que Jesus falou, aleluia, Ele vai cumprir. Jamais eu vou desistir. Não, Jesus já me deu tudo. Só ele está aqui. Eu vou desistir porque meu filho ainda não está na presença, não, igreja. Aí que você tem que buscar, aleluia, porque vamos ver, vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou ser respeito, então você vai levar também para a sua casa. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. E o vaso de alabastro, igreja, como eu já falei aqui, ele tinha um perfume ele era um perfume muito caro. Ele tinha, como eu já falei, era como se você somasse hoje um salário a um ano. Mas essa mulher, que aqui a Bíblia não diz o nome dela, ela não se importou. Sabe por quê? Porque ela foi para os pés de Jesus, ela deu o seu melhor, e deixa eu te dizer uma coisa, ela entrou ali pecadora, mas ela não saiu mais pecadora. Eita glória, como Jesus fez na minha e na tua vida. Ela entrou ali pecadora, igreja. Aleluia, mas ela não saiu. É como eu e você. Você veio para a casa de Jesus, mas não vai sair da mesma forma que você entrou aqui. Eu creio que você vai sair aqui avivado. Você recebeu uma palavra, você recebeu os louvores, você recebeu no louvor do pastor Zilclésio, da missionária, na palavra. Aleluia, você vai sair aqui regoziçado. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. E eu quero te dizer, igreja, que em Salmo 6, 2 Samuel 6, só uma pequena reflexão. Davi trazia uma arca da aliança, como você conhece, a missionária falou aqui dele, não foi? De Jerusalém é um povo que estava alegre. Davi estava ali feliz. Mical criticou e desprezou a conduta de Davi quando viu ele dançando daquela forma. Ele estava coberto apenas por uma túnica. Tem gente, igreja, que veste a capa de adorador, o sapato de adorador, anel de adorador, mas nunca foi um adorador de verdade. Eita, aleluia! Porque muitas vezes eu e você, igreja, está vendo eu fora, mas Jesus vê o teu coração, Jesus vê o teu. Muitas das vezes eu e você se engana com a aparência. Aleluia! Oh, glória a Jesus! E aqui Davi diz que aquela túnica, né, revela quem tem o espírito de adorador. Quando adoramos a Deus, não seguimos os modelos criados pelo homem.
nós seguimos o modelo criado por Deus. O adorador em espírito e verdade são os adoradores que o Senhor procura. Nesta tarde, tem algum aqui? Nesta tarde, tem algum adorador que Jesus está à procura? Eita, glória! Aleluia, Jesus! Nós cremos, Pai. Com as suas mãos e com a sua voz, com as suas palmas e com as suas alegrias, você tem que vir para Jesus, ó. Bater palma, não importa se teu irmão não deu glória, glória, a gente dá o que a gente tem, não é isso? E tem gente que se incomoda, mas a missionária dá tanta glória, deixa que a missionária dá glória, dá também terra, aleluia, ela é a carta, amém, é verdade, dá também o teu melhor para Jesus. A palavra do Senhor diz que ela entrou trazendo o verdadeiro adorador. Igreja, quando a gente vem para a casa do Senhor, a palavra do Senhor diz que o verdadeiro adorador, ele não vem buscar, ele vem trazendo a sua adoração. Oh, aleluia, glória a Deus. O seu louvor, o seu glória, aleluia. Como eu já falei, traz o teu melhor. Então essa mulher, ela fez coisa linda, igreja. Ela entrou ali, ela deu o melhor. Ela não se importou por quem estava criticando ela. Ela não criticou, ela não olhou para os lados. Aleluia, ela não olhou para trás. Porque na mim e na tua vida. Essa mulher não se importou, porque o alvo dela era Jesus. Meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra também do Senhor diz que agora não tinha mais retorno. Judas não queria que aquele nardo fosse derramado sobre toda a cabeça de Jesus. E muitas das vezes, igreja, como ele, né, que ficaram ali criticando aquela mulher, também tem gente ao nosso meio, infelizmente, né, que fica ali dizendo: mulher, tu só dá ali, tu só dá isso, tu só dá isso, tu dá muito, tu dá teu isso, tu dá o melhor. E você tem que dizer assim: eu tenho que dar o melhor para meu Jesus, porque foi ele que me salvou. Aleluia, foi ele, aleluia, que me deu salvação. Foi ele que escreveu meu nome no livro da vida. E que nesta tarde eu e você venha sair daqui, aleluia, com gratidão ao Senhor. Como eu falei, esses 30 anos de ciclo de oração, aleluia, porque aqui teve joelho, teve oração, teve perseverança, igreja. Teve perseverança, senão não tinha, não para esses 30 anos aí. A missionária aqui perseverou e está perseverando e vai perseverar até a vida de Jesus. Eu e você não podemos, aleluia, desistir. Não desista, aleluia, porque se você desistir, tu vai perder a tua bênção que Jesus já te falou. Tu vai perder, aleluia, o que Deus já falou para a tua família. Tu vai perder o que Jesus já te prometeu, aleluia, porque vai ter gente no meu para você perder, para você a sua bênção voltar. Mas você nesta tarde vai sair daqui dizendo: Jesus, eu vou ser igual àquela mulher. Aquela mulher entrou ali na presença do Senhor Jesus, cheia de pecado, mas ela não saiu da mesma forma. Ela saiu ali limpa, porque Jesus viu o ato daquela mulher. Jesus viu a gratidão daquela mulher. Jesus viu que aquela mulher não foi convidada. Aquela mulher não pensou nem no que ia acontecer com ela. Ela disse: eu vou para os pés do meu Jesus. Eu vou para os pés, porque eu indo para os pés do meu Jesus, eu creio que ninguém vai, aleluia, mexer comigo. E é assim, igreja. Você é guardada. Aleluia. Enquanto você está aos pés, você é guardada. Deus está te guardando, está te livrando, está te dando aquilo que precisa. Deus está te livrando, está dando bênção. Deus está curando, Deus está, aleluia, salvando. Aleluia, glória a Deus. Oh, grande santo. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero refletir só um pedacinho. Reflita comigo. Quando a gente se dá um presente valioso para alguém, o valor a ser destacado não é o do presente, é a quem vai receber. Que coisa linda. Então, ela levou ali algo caro, puro, mas ela estava ali, ela nem pensou, porque ela gastou, juntou para comprar, mas ela disse assim: o importante é quem vai receber, é a quem eu vou derramar. Aleluia, glória a Deus. Então, é eu e você tem que se preocupar com o que você vai trazer para
Vigia com quem está aí falando, que está, não é assim, não. Faz o que Deus determinou no teu coração. Como eu já falei aqui, traz o melhor. Você só pode dar para Jesus o melhor. Aleluia. E aquela mulher, aleluia, ela fez a parte dela. A atitude dessa mulher nos mostra que os seus valores espirituais não estavam comprometidos com os bens materiais. Olha aí. Aleluia. Ela não estava nem aí porque gastou. Ela estava sim preocupada aonde ela ia deixar, aonde ela ia derramar. Aleluia. Oh, grande santo, aleluia, é o teu nome, Jesus. Ela estava preocupada, não é porque ela tinha comprado, não que ela tinha gastado. Ela estava preocupada de chegar ali, de entrar ali, de penetra, para derramar aquilo ali que para ela não era nada. Ela só estava preocupada aonde ela ia derramar, que era a Jesus, que era nos pés do Senhor Jesus. Então, igreja, que você venha se preocupar, aleluia, com Jesus. Se preocupa porque você já entregou tua vida a Ele. Quando você entrega e as demais coisas, eu acrescento, eu vou fazer, eu sei que a missionária Simone precisa, porque esse menino está tocando aqui no seu evangelista, no seu homem de Deus, precisa, porque as irmãs mais da hora estão almejando no coração que Jesus ainda não fez, mas vai fazer. Sabe por quê? Porque ela está perseverando. É 30 anos, aleluia, de luta, de vitória, né, missionária? De choro, mas ela está aqui de pé para ser a carta para mim, para você. Porque quando eu recebi um convite, igreja, eu lembro, ela passava aqui na minha casa, ela me chamava de Cláudia. Eu tenho pensado, né, missionária? Cláudia, vamos, meu amor, hoje? Eu digo, hoje não, mas eu vou. Foi plantada, igreja. Muitas das vezes eu e você está aqui para a glória de Deus e você não tem nem coragem de convidar um vizinho, de deixar uma palavra. Aleluia. Não, eu tenho tudo, eu tenho Jesus, eu estou aqui comendo bem e você não sabe nem como é que está o teu vizinho, igreja. Digo, Jesus, eu quero cada dia o Senhor me faça como eu estou sendo. Eu tenho essa visão hoje. Como a missionária diz, a gente é vizinho, mas mal se vê. Mas eu lá na minha janela, eu vejo ela logo cedo. Digo, oh, grande mulher de Deus. Oh, Jesus, abençoa a tua serva. Ela é espelho para a gente. Ela é espelho, igreja. E hoje eu estou aqui porque eu tive um convite. Você está aqui porque também creio eu que foi convidada. Deus usou também uma serva ou um servo para chegar e dizer, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar, Ele vai dar o que tu precisa. Creio eu. E aí você está aqui porque nós também, aleluia, tivemos esse convite. Então que eu e você, igreja, deixa de ser mistério. Aleluia, glória a Deus. Manda, faz um ato. Eu não sei se é para o vizinho, não sei por que Jesus está mandando eu falar, meu Pai. Faz um ato de amor, se seja pelo telefone, se seja você sair da sua própria casa. Eu vou lá na casa da minha irmã, eu estou sentindo, eu vou lá, Jesus. Então isso é um ato de amor, igreja. Porque sem amor nós não agradamos a Deus, não agradamos. Aleluia, nós temos que ter esse amor e, né, missionária, e começar também a plantar, regar. Aleluia, faz também. Vai lá, faz um ato de amor, de eu vim aqui, não sei porquê, mas Jesus te ama, Jesus, eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim saber se tu está precisando de algo. Não sei, eu estou aqui. Então faça essa parte, igreja. Então eu acho lindo. Aí eu fiquei, Jesus, e essa palavra? Porque eu vi essa mulher pecadora, como não tem nome, né? E tem muitas passagens falando que é irmã de Lázaro, não sei. E como Jesus aqui me leu no início, né? Jesus estava nessa casa, que estava um ex-leproso, né? Que ele não era mais leproso, o leproso não podia estar ali. Porque eu e você, igreja, somos ex. Então, a igreja tem que olhar para mim, para você e dizer assim: Margarida hoje é uma mulher de Deus. O pastor Silvestre é o nome de Deus. O presbítero Severino é o nome de Deus. A missionária Simone é uma mulher de oração, é uma mulher de Deus. É uma mulher que gosta de louvar.
abençoar, de glorificar, de dizer que Jesus é bom, gosta de visitar, aleluia, gosta de deixar a palavra, oh, glória a Deus. Então, sou um espelho, a gente não pode guardar o que Jesus deu a mim, a você. E nesta tarde, aleluia, eu e você saia daqui com essa reflexão dessa mulher. Ela não se importou, igreja, aleluia, porque tudo isso vai ficar, aleluia. Se você tem, usa, usufrua, mas sabe usufruir, também ajuda, aleluia, ajuda. Não pense só em ti, aleluia, glória a Deus, oh grande, aleluia. E nesta palavra você podemos observar que ela ungiu Jesus como um rei. Oh, aleluia. E você nesta tarde está também, aleluia, tendo Jesus na sua vida como seu tudo, como seu rei. Aleluia. Como você está tendo Jesus na sua vida? Me diz aí. Pensa aí, de Jesus, eu estou falha nisso, Jesus, eu estou falha nisso. Eu sei que o Senhor é minha prioridade. Porque Jesus Cristo é um louvor que enquanto Jesus for a nossa prioridade missionária, eita Jesus, tem um louvor, né? Quando eu for a tua prioridade, o hino diz assim: pode vir o que vier, aleluia, que nenhum mal chegará a mim, nem a tua casa, enquanto ele for tua prioridade. Se ele não for, igreja, a gente já sabe que tudo vai dar errado. Amém? Que Jesus seja a sua prioridade, como essa mulher ungiu Jesus como rei. Oh, glória, aleluia. E quando algumas pessoas estavam ali avaliando o preço do nardo, Jesus avaliou a atitude daquela mulher. Meu Deus. E Jesus nesta tarde não está sendo o contrário. Aleluia. Ele está avaliando aqui o pastorzinho Clécio, as irmãs, o presbítero, a missionária Simone. Ele está aqui, ó, avaliando. Enquanto Judas, aleluia, Judas, cadê Jesus? Deixa eu lembrar o nome do outro homem. Simão. Enquanto Simão e Judas estavam ali, Jesus criticando, meu Deus, tanto dinheiro para derramar esse óleo, aleluia. Jesus estava observando, como ele estava observando você nesta tarde. Aleluia. Minha filha está aqui, meu filho está aqui, ó. Estão aqui me glorificando, me exaltando, me adorando, igreja. Ele está aqui, filho, a minha tua atitude nesta tarde. Tu crê? Eu creio. Glória a Deus. E Jesus, como eu falei, ele valorizou a sensibilidade do seu ato, a sua fidelidade.